Aproveite e abra em Romanos capítulo 4, versículos 21 ao 25. Hoje é o nosso terceiro ato, falamos sobre o sacrifício, falamos sobre a morte, e nós vamos falar hoje sobre a ressurreição, pois o sofrimento é a pedagogia de Deus, mas ele não tem um fim em si mesmo. A vontade do Senhor é a glorificação dos santos. Romanos capítulo 4, versos 21 ao 25, diz: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos falar todos esse versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Uma vez mais, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Pai, esta é a tua palavra e nós nos submetemos à tua palavra. Ela é viva, é poderosa, é eficaz. E nós queremos ser alargados, confrontados um pouco mais nessa manhã, a fim de que, de fato, a obra que o Senhor já começou em nós, ela possa receber a porção que o Senhor tem para efetuar sobre as nossas vidas nessa manhã, para que possamos não retroceder, mas de fato avançar até que o Cristo seja formado em todos nós para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós tivemos aqui então essa minissérie falando sobre os 3 atos, né? E quando a gente vai assistir uma série, fica meio incompleto, né? Porque você fala de sacrifício, aí fica meio incomodado, aí você fala de morte, fica meio incomodado, mas aí chega no final, né? O final da série sempre é melhor, né? Graças a Deus. Não de todas, né? Mas pelo menos eu já li o livro de Apocalipse e eu sei que no final vai dar tudo certo. Nós falamos sobre sacrifício, o estilo de vida do crente é se sacrificar deliberadamente, a saber, se Jesus é o nosso mestre e ele se entregou de forma deliberada, nós também devemos viver de forma deliberada em sacrifício. O sacrifício na vida do cristão, ele não tem um fim em si mesmo, mas o sacrifício na vida do cristão é para que nós possamos morrer. A vida, o estilo de vida do crente é aquele que morre para os seus desejos, morre para as suas vontades. A Bíblia vai falar para a concupiscência da nossa carne, ou seja, é algo que nós queremos, mas a vocação do Senhor é que nós possamos viver um estilo de vida de morte, não levando em conta o trato passado, mas viver em novidade de vida. O sacrifício que leva à morte, e a morte ela vai levar à ressurreição. É isso que nós esperamos de forma completa, o Senhor vir com poder e glória sobre as nuvens e vencermos de uma vez por todas a morte e o pecado com o corpo glorificado. Mas como Paulo disse, ainda não chegou lá. Nós ainda estamos galgando esses passos na história. Eu gostaria de trazer alguns aspectos da ressurreição que nós viveremos no futuro, mas também alguns aspectos da ressurreição que já foi efetivado no nosso espírito e que Deus, Ele requer que nós vivamos uma vida de ressuscitados pelo Espírito no hoje, no agora. Então, muitas vezes, quando falamos de Páscoa, nós tratamos a ressurreição apenas como um final feliz de uma história dramática. Mas não é esse o intuito bíblico. A teologia vai nos ensinar que a ressurreição, ela não é um epílogo. A ressurreição, na verdade, ela é o veredito final do tribunal de Deus, que derramou a ira dele sobre Jesus. É o que Isaías 53 vai dizer.
É o que nós acabamos de também ler aqui em Romanos. Paulo ele vai falar que ele foi morto, ferido por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados não mataram Jesus, mas ele se entregou de forma deliberada para que apenas um fosse o primogênito dentre os mortos e nós fôssemos a recompensa do seu penoso trabalho. Então nós temos a ressurreição como um veredito final do tribunal de Deus. A cruz, ela foi o pagamento, mas a ressurreição, ela é o recibo. A cruz foi o pagamento, mas a ressurreição, ela é o recibo. A ressurreição de Cristo é a prova da aceitação de Deus por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Assim como sem sacrifício e morte não há evangelho, se nós também não falarmos de ressurreição, não há evangelho, não há completude do evangelho, porque a ressurreição, ela não é um apêndice do evangelho. Nós falamos muito sobre cruz, nós falamos muito sobre sacrifício, mas nós devemos completar a mensagem do evangelho falando, olha, a ressurreição, ela não é um apêndice de uma história. A ressurreição é o eixo central da redenção cósmica, na metanarrativa que nós podemos ver no evangelho. E o senso comum, ela vai tratar a crucificação com um peso dramático, como que quase que se Jesus, ele tivesse morrido por acidente. Mas nós lemos no domingo passado, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 17, se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então a Bíblia, ela está dizendo, em 1 Coríntios, em Atos 2, que nós vamos ler daqui a pouco, é que a cruz, ela não é um acidente. Já vamos ler lá, Atos capítulo 2, 23 e 24. Nós também lemos essa passagem no domingo passado. Atos capítulo 2, versos 23 e 24. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, o qual também Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido. O que Lucas está relatando aqui no livro de Atos é que Jesus, ele morreu pelo determinado desígnio da presciência de Deus. Então, na verdade, a morte de Jesus não foi um plano B ou um acidente. A morte, o sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo é o desígnio determinado da presciência de Deus. Então, a pergunta não é, Cristo morreu? A pergunta é, Deus aceitou a morte de Cristo? E a resposta que nós acabamos de ler é que sim. Ele aceitou, já que Cristo ressuscitou dentre os mortos, já que o Espírito Santo o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, a ressurreição, ela é o veredito de Deus que ele aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. A cruz de fato, meus irmãos, não foi um acidente. A morte de Jesus não foi um acidente, mas é um decreto deliberado do tribunal de Deus. Se a ressurreição é um decreto deliberado do tribunal de Deus, a morte também é um decreto do tribunal de Deus, assim também como viver uma vida de sacrifício é um decreto deliberado do tribunal de Deus para quem nasceu de novo. Nada disso na vida do cristão é acidente. Nada disso na vida do cristão é algo que o Senhor já não tem a presciência. Então, se nós falamos de sacrifício, de morte para a ressurreição é a declaração pública de Deus, dizendo, olha, existiam exigências que o homem não poderia pagar, mas essas exigências jurídicas, elas foram pagas. O nosso pecado foi pago na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário, e a ira de Deus foi removida. Por isso que nós falamos, nós não somos salvos do diabo. Tem gente que pensa que foi salvo do inferno.
Não, você que nasceu de novo, está inserido em Cristo Jesus, você foi salvo da ira de Deus, que vai recair sobre as nações daqueles que vivem em iniquidade. Então a ira de Deus, ela foi removida, ela foi colocada sobre Cristo. Isso, as exigências jurídicas, elas foram pagas. Paulo vai falar isso lá em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Nós acabamos de ler que diz, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos, aqui está o ponto central do Evangelho. O ponto central é que a ressurreição é a justificação pública de Cristo. E nele, a nossa justificação então é garantida, se de fato nós depositamos a nossa fé nele. É por isso que nós podemos dizer que a ressurreição é a prova de que a obra expiatória de Jesus, ela foi aceita. João Calvino diz que na ressurreição, Cristo Jesus recebeu aquilo que havia adquirido na sua morte. O texto bíblico e todo o pensamento teológico vai falar que a morte não conseguiu deter Jesus, porque nele não havia dolo, nele não havia pecado. Na morte ele conquistou, mas na ressurreição ele recebeu aquilo que ele conquistou. Nós já temos uma prefiguração disso já no Éden, porque no Éden nós temos Adão e ele está só. Mas o que a Bíblia nos conta em Gênesis é que Deus, ele coloca um sono em Adão e ele vai e tira a mulher do lado de Adão. Ele tira um pedaço da carne de Adão e forma uma mulher. E quando Adão, ele acorda, ele já não está mais sozinho, mas existe alguém que participa da mesma natureza que ele. Isso é uma prefiguração de Jesus. Jesus, ele não simplesmente dorme na cruz do Calvário, mas ele morre na cruz do Calvário. Vem um soldado e pega uma lança e fura do lado de Jesus, e a Bíblia diz que do lado de Jesus sai água e sangue. E quando Jesus ele ressuscita, ele não está mais sozinho, mas agora ele compartilha com a sua igreja, que é da mesma natureza. Ele é o primogênito dentre os mortos, mas nós de fato somos a recompensa do seu penoso trabalho. É por isso que Calvino disse, olha, na ressurreição, Cristo recebeu aquilo que ele havia adquirido na sua morte. Então, se Cristo ressuscitou, nós vamos ver que a culpa, ela não pode mais existir diante de Deus. Romanos capítulo 8. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A sua condenação, ela foi julgada em Cristo. O seu passado não pode mais definir o seu futuro. A intenção da ressurreição não é simplesmente provar a imortalidade de Jesus, não, meus irmãos. A intenção da ressurreição é selar a quitação da dívida que era contra nós. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. A Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Não é que ele tem amnésia, mas é que ele se relaciona conosco, não levando em consideração o nosso pecado, porque a ira dele já foi derramada sobre Cristo Jesus. Então a ressurreição é um selo de uma quitação de uma dívida que nós de fato não poderíamos pagar. Você consegue quitar essa dívida? Nós não conseguiríamos quitar essa dívida, mas vamos ver, usando uma analogia mais clara. Imagina que você tem uma dívida gigantesca e você consegue agora juntar um dinheiro e você vai até o banco e você paga aquela dívida. Ninguém aqui vai sair do banco sem um recibo. Ninguém sairia do banco sem um comprovante de pagamento, justamente para poder anular alguma cobrança no futuro. Se você pagou uma dívida, você quer um recibo. Se você pagou uma dívida, você quer um extrato, porque você precisa se resguardar de uma cobrança futura. Então nós vamos ver que a ressurreição é justamente comprovante, um recibo que nós temos para que não haja cobrança futura daquilo que Jesus já pagou por nós.
Satanás, ele não pode mais nos condenar, a ira de Deus não vai mais recair sobre nós. O tribunal, o trono branco que nós lemos lá em Apocalipse, que é para condenação, não é um tribunal para a igreja, mas é para condenar aqueles que vivem em iniquidade, Satanás, os demônios e todos os seus seguidores. Então o que nós precisamos? É de uma certificação da quitação de dívida. E eu quero mencionar novamente, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E eu vou usar as palavras de Paulo: se é que de fato você está em Cristo Jesus, não pode mais haver condenação ou imputação de condenação sobre a sua vida, porque o sacrifício de Jesus é pleno, é suficiente. Ele disse na cruz: está consumado. Então a ressurreição, ela é um recibo que nós temos para comprovar uma declaração pública de Deus, que de fato Ele aceitou o sacrifício de Jesus. Então nós vamos ver que a ressurreição, ela é como um novo estilo de vida. A ressurreição não é só algo que aconteceu com Cristo. Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primogênito, ele é ressurreto dentre os mortos. Então a ressurreição aconteceu com Jesus, mas também é algo que precisa acontecer com você. Também é algo que precisa acontecer comigo. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 6. Efésios capítulo 2, versos 4 ao 6, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e por isso, pela graça, nós somos salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. Sei, um texto muito conhecido. Então nós vamos ver aqui que você não foi apenas perdoado. Falar apenas do perdão é incompleto, assim como falar apenas de sacrifício e morte também é um evangelho incompleto. Nós não fomos apenas perdoados, nós fomos ressuscitados espiritualmente para viver novidade de vida. Esse termo ressuscitado espiritualmente é muito comum na teologia reformada, justamente para nos ensinar que existe um futuro que nos aguarda, porque a obra já foi iniciada, o reino de Deus já e ainda não. Então nós podemos viver de forma incompleta, como Pedro vai dizer na sua epístola, esperando e apressando a vinda do Senhor. O que significa isso? Você sabe que o reino vai ser plenamente depositado no futuro, mas você já vive como se ele fosse uma realidade no presente. Você traz para o agora realidades que serão completas no futuro. Fomos ressuscitados espiritualmente. Então é como que se você de fato carregasse um selo no seu espírito, como a Bíblia diz. O Espírito Santo é como um selo, foi depositado como um selo no nosso coração. Só que existe um modo de como eu e você precisamos carregar esse selo no coração. Como que nós devemos viver uma vida com esse recibo? Como que isso altera a mentalidade do crente? Será que nós somos aqueles que apenas expectam do futuro, cruzamos os braços e fazemos, talvez como os discípulos ali em Atos, um pouco antes da descida do Espírito Santo, a ascensão de Jesus, que fica todo mundo olhando para cima, esperando Jesus voltar, e os anjos dizem: não precisa ficar olhando para cima esperando Jesus voltar. Nas minhas palavras, vão viver a vida de vocês. Porque existe uma plenitude, uma completa obra, que é de fato nós e através de nós. Então como que nós carregamos esse recibo? Porque se nós cremos de fato, que esse recibo, que esse comprovante existe, estou falando da ressurreição de Cristo, essa culpa interior que nós temos, ela deve perder a sustentação legal.
E aqui eu sei, irmãos, como ser humano que eu sou, nós temos uma tensão aqui. Nós temos um problema. Porque se esse recibo cósmico, se ele limpa a nossa ficha, preste atenção aqui, por favor. Se ele limpa a nossa ficha, o que impede de colocarmos então, muitas vezes, esse recibo no bolso e continuar fazendo as mesmas burradas que a gente faz? Porque falar que a salvação não depende das nossas obras, como a Bíblia nos diz, muitas vezes leva algumas pessoas a colocar esse recibo no bolso e continuar fazendo as mesmas coisas do passado, porque se nós temos uma dívida quitada, uma dívida perdoada, irmãos, isso abre uma brecha terrível para viver uma vida destrutiva, uma vida sem freio, já que a Bíblia garante que o pecado foi morto e o perdão está garantido. Ninguém pode arrebatar das mãos de Deus aquele que Ele designou para si. Mas a questão aqui ela é simples e ela é lógica. Não existe perdão isolado no Evangelho. Se você foi perdoado, você também precisa ser transformado. Se não há frutos de justificação, isso não está falando sobre uma fraqueza, está falando sobre um problema de fraqueza. Se eu sou perdoado, já que o perdão foi depositado sobre as minhas mazelas, a transformação ela também é uma possibilidade espiritual que o Senhor nos garante através da capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Então há uma modificação estrutural que não nos permite permanecer no erro. Não é uma melhoria moral. O Evangelho não é um conjunto de leis e regras para você ser um ser humano melhor. Foi o que eu disse no domingo passado. O Senhor, Ele não quer melhorar o nosso eu, Ele quer matar o nosso eu. O Evangelho não é apenas uma modificação de melhoria moral. Não é uma atualização de um patch corretivo, como muitas igrejas gostam de fazer. Eu preciso dar uma melhorada espiritual, então eu vou para o encontro. Eu preciso dar uma melhorada espiritual, vou para o Legendários. Eu preciso melhorar espiritual, então vou fazer uma campanha. Não é sobre isso que o Evangelho está falando. Nós não estamos falando de uma atualização de um software que está desatualizado. Nós estamos falando de uma substituição completa de um hardware que estava estragado. Não é recalchutar o nosso espírito, é fazer viver de novo quem estava morto. A sua placa-mãe foi danificada, ela foi trocada. Ele não reparou um problema no nosso espírito, Ele matou o nosso espírito e vivificou o nosso espírito. Romanos capítulo 6, versículo 4, pois fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu disse no domingo passado e quero repetir a frase do teólogo John Owen, que ele disse: ou você mata o pecado, ou o pecado vai matar você. Nós estamos normalizando demais algumas coisas que é pecado. O problema é que se eu não mato o pecado na minha vida, uma hora o pecado vai me matar. Então a vida cristã de fato não é uma melhoria moral. O Evangelho não é um conjunto de regras para você obedecer, isso é a religião. Faça dessa forma, seja dessa forma. Você precisa vestir isso, comer isso, não tocar nisso, não olhar naquilo. Isso é um conjunto de regras para poder nos transformar de fora para dentro. Isso não é o Evangelho. A vida cristã não é uma melhoria moral, é morte diária seguida de ressurreição diária. É sacrifício diário para uma morte diária e uma ressurreição diária. É por isso que você não pode negociar com o pecado. Não pode haver pecado de estimação na nossa vida. Porque todos nós, a começar por mim, todos nós
Quando negociamos com o pecado, a gente se encontra num momento da vida que nós estamos vivendo como se aquilo não fosse pecado. Normalizando aquilo que a Bíblia deixa claro que é pecado. A nossa mente ela vai sendo cauterizada e aquilo que é claro para a Bíblia que não deveria ser feito, nós vamos normalizando. Porque nós vamos negociando com o pecado, muitas vezes negociando com a cultura, sentando em mesas que nós não deveríamos sentar, porque deliberadamente aquela mesa não aponta para a glória de Deus, mas claramente aponta para a glória de Satanás. Nós domesticamos o pecado. A Páscoa não fala só sobre Jesus. A Páscoa fala sobre aquele que abriu um caminho para que nós pudéssemos trilhar o mesmo caminho. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então nós não negociamos com o pecado, nós crucificamos o pecado. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Paulo ele é muito claro aqui. Olha o trabalho que nós temos. O pecado habita na nossa carne, irmãos. Carne fala de mente, sentimento, emoções. O nosso espírito foi vivificado. É por isso que Paulo fala que existe uma tensão entre carne e espírito. Mas existe um trabalho aqui que é nosso. Não está dizendo que Deus vai fazer. Está dizendo, você é imperativo. O que está escrito aí? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele vai dar alguns exemplos. Não vai falar sobre tudo, obviamente, mas o que é da mesma natureza. Prostituição. Lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É como se Paulo estivesse dizendo, se os filhos da desobediência vão sofrer por causa disso, você acha que você não vai, já que Deus é justo? Já que Ele não quebra princípios por ninguém? Então existe um confronto aqui. Porque a ideia de Paulo é, você faz a sua natureza morrer. Não se inclinando para as coisas da carne, mas para as coisas do Espírito, lutando contra o pecado, não lutando no sentido de que a minha força vai fazer com que eu vença esse pecado, não é isso que nós fazemos. Lutar contra o pecado não é de ir de encontro ao pecado. Lutar contra o pecado é você se encher do Espírito. Lutar contra o pecado é você ter disciplinas espirituais. Irmãos, não existe nada novo debaixo do céu. Oração diária, leitura diária da palavra, comunhão com os irmãos, jejum. O problema é que muitas vezes a gente é sofisticado demais para um evangelho que é muito simples. E quando nós deixamos a nossa leitura diária da Bíblia de lado, estou falando para alguém que já tem, né? Porque tem crente hoje em dia que é tão moderno, que é tão bom que ele não precisa nem disso. Mas para você que já teve essa vida de leitura de Bíblia diária, de oração, de jejum, de comunhão com os irmãos, abandona essas práticas para você ver onde você vai parar. Na verdade, você sabe onde vocês vão parar. Porque todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Fazer morrer a nossa natureza terrena é justamente um ato deliberado que nós temos de entender que o propósito de Deus, o decreto do desígnio de Deus é vivemos uma vida de sacrifício, morte e ressurreição. Então tem gente que quer ressurreição sem morte. É por isso que você vê aí tantos hinos falando sobre vitória, tantos hinos aí triunfalistas, mas não entenderam que não existe ressurreição sem morte. Para você ressuscitar primeiro, você tem que morrer. Não existe uma vida nova sem a cruz. A cruz é a centralidade da vontade de Deus. Não existe glória sem santificação.
Não existe glória sem sacrifício. Jesus, ele disse, chegou a hora do Filho ser glorificado. Ele foi para onde? Para a cruz. Isso não existe. Isso é outro evangelho, como Paulo fala em Gálatas. A execução das atitudes da natureza antiga que ainda habitam na nossa carne é uma exigência divina. Por que será que o Senhor quis fazer dessa forma? Eu vou te contar um segredo. Porque Ele quis. E não tem ninguém que coloca o Senhor num tribunal e questiona o que Ele quer fazer. Talvez o que nós poderíamos pensar é aquilo que Ele disse para Jó. Jó, quem é você? Onde que você estava? É o propósito, o desígnio de Deus na sua presciência. Então não há espaço para abraçar as nossas falhas e dialogar com elas, como a terapia pós-moderna quer ensinar a muitos. Você tem que abraçar as suas falhas e compreender. Quando fala de pecado, nós não temos que abraçar os nossos pecados. John Owen disse, nós temos que matar o nosso pecado. A santificação, ela vai nos direcionar a nossa mente, justamente para longe daquela velha placa-mãe que habitava em nós. Esse processo de amadurecer a salvação, viver uma vida de novidade, vida de ressurreição, é justamente para nos levar para longe dessa natureza que ainda habita em nós. Irmãos, isso não é opcional. Processo de santificação na vida do cristão não é opcional, é vital. É uma vigilância mental constante contra a nossa própria vontade. É por isso que, de fato, o diabo não é o seu maior inimigo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa carne, as nossas vontades. É uma vigilância mental constante contra a nossa própria vontade, os nossos desejos. A Bíblia vai falar das nossas paixões. O que é isso? É algo que você quer. Não é algo que você não quer. É algo que você quer. É algo que você gosta, que você ama. Porque senão não seria paixão. É uma vigilância mental constante contra a nossa própria vontade. Mas isso é muito cansativo. É por isso que chama uma vida de sacrifício. Isso é tão difícil. É por isso que é sacrifício, morte e ressurreição. Nossa, mas é constantemente? Constantemente. Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Ele vai falar que a ressurreição de Cristo abre o caminho para essa nova criação. Ele está falando sobre um fato. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias. O que são primícias? É o começo da colheita. É aquele que vem primeiro. Era costume do Antigo Testamento, em algumas culturas ainda permanece. Primícias é aquele que veio primeiro. Então a ressurreição de Cristo é o início dessa nova realidade. É o início desse novo mundo, dessa nova era. Falar de nova era para o crente dá até urticária, porque a gente pensa que nova era é do diabo. Não, irmãos, nova era é de Jesus. Ele iniciou essa nova era. Jesus ressurreto é uma prova irrefutável de que o caminho para a glorificação é o sacrifício seguido de morte. Então a gente, muitas vezes, nessa cultura nihilista, nessa cultura subjetiva do Evangelho, essa cultura greco-romana do Evangelho, pensa que é sobre promessas de almas flutuando em uma dimensão etérea, e a gente chama de céu, de paraíso, achando que a ressurreição fala apenas a respeito do futuro, mas não, existem exigências físicas, o hoje, o agora, é condicional. Se com Ele morremos, com Ele nós seremos ressuscitados. Mas se você não morreu, você não precisa ser ressuscitado. Se você não morreu, o que você vai precisar é morrer.
É simples, irmãos. É bem tranquilo de entender. Se a gente morre, a gente vai ser ressuscitado. Mas se a gente está vivo, a gente vai ser morto. Porque aquele que quer ganhar a sua vida, o evangelho ele é mais claro às vezes do que a gente pensa. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O teólogo holandês Herman Bavinck diz o seguinte: na ressurreição, o novo mundo já começou. Na ressurreição, a nova era já começou. Já e ainda não. A ressurreição é o primeiro evento de uma série de eventos em cadeia que vai alterar o universo físico que nós conhecemos, irmãos. Essa colheita inevitável tem que mudar o nosso contexto histórico. Inclusive de como nós, enquanto cristãos, enxergamos as tragédias da vida. Porque talvez uma das perguntas que nós temos aí nos campos acadêmicos é: se Deus é bom, por que Ele atura a maldade? Se Deus ele é bom, por que Ele tolera o mal? O dilema de Epícoro é simples. Para acabar com o mal, com o pecado, Ele tem que matar o causador do mal e do pecado. Mas Ele tolera as consequências do pecado para nos dar tempo de sermos religados novamente com Ele. Isso é amor, irmãos. Como que o cristão ele vê tragédia? Se você é um cristão e você terceiriza a responsabilidade da tragédia no mundo, é porque você não leu Gênesis, que diz que maldita é a terra por tua causa, homem. Como que nós, enquanto cristãos, devemos ver a tragédia? Simples, porque isso tem que mudar a forma como nós vemos algumas coisas. Na ressurreição, o novo mundo já começou, ou seja, existe uma série de eventos em cadeia que nós vamos enxergando ao longo da história. Como que eu vejo então o sofrimento? Tem que mudar a forma como eu vejo o sofrimento. Como que eu vejo a doença? Como que eu vejo a morte? Porque nada disso é definitivo, irmãos. Qual é a intencionalidade de Paulo nos ensinar aqui? É que nós precisamos entender que tudo isso, sofrimento, doença, morte, se nós comparamos ao porquê disso, todo o peso do agora não se compara de fato àquilo que é eterno. Nós olhamos para os hospitais, nós olhamos para os cemitérios, nós olhamos para as doenças terminais, nós podemos olhar para aquilo que nos acomete, questões físicas, emocionais, mas se nós compararmos ao porquê disso tudo, são abismos irreversíveis, e nós temos então a certeza de que confiar em Cristo nos livra de um colapso emocional. Eu não estou falando de um otimismo cego. Eu não estou falando de fazer a religião se tornar o ópio para nos alienar da dor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a esperança viva, fundamentada de forma histórica, ela é a certeza da ressurreição. Isso gera, irmãos, em nosso coração uma âncora que nos mantém firme mesmo em meio ao caos da nossa vida. Nós olhamos para tudo isso e nós sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel e ele de fato vai cumprir aquilo que ele disse. Então, irmãos, isso não elimina o sofrimento do nosso presente.
Como eu já disse aqui algumas vezes, sofrimento, mortes, Deus, não confie em si mesmo, mas para vivermos uma vida em novidade de vida. Não é eliminar o sofrimento do presente, mas elimina o poder final do sofrimento sobre as nossas escolhas. Você sabe que no final, o Senhor será soberano sobre todas as coisas. Você sabe que no final, o nosso corpo será glorificado e venceremos de uma vez por todas a morte. Venceremos de uma vez por todas o pecado. Venceremos por uma vez por todas tudo aquilo que ainda nos acomete. E seremos de fato como Ele nos criou para ser. Aí o texto de Apocalipse fala: não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Porque tudo isso é passado. Até a morte, irmãos, ela já anda por aí com um carimbo de que ela foi derrotada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se a morte sabe que ela foi derrotada, o cristão ele tem que andar sabendo que mesmo em meio às perseguições, às tribulações da vida, o nosso final é certo. Porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que será revelada em nós, por Cristo Jesus o Senhor. Então de fato glória não é para onde nós estamos indo, glória é quem nós estamos nos tornando a partir do poder do Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou falando de sofrimento pelas coisas erradas, eu não estou falando aqui de consequência de pecados. Nossa, eu estou sofrendo muito. Eu estou falando de sofrimento por aquilo que a Bíblia diz que é certo sofrer. Eu não estou falando sobre as minhas perspectivas a respeito do sofrimento. Eu estou falando segundo a perspectiva divina revelada nas Escrituras, que é o sofrimento pela obediência a Cristo. Não estou falando de um sofrimento porque eu não me submeto às disciplinas espirituais. Eu não estou falando de um sofrimento porque eu não me submeto à oração e também que eu não me submeto a um discipulado de alguém que é mais maduro do que eu espiritualmente. Não é sobre isso que eu estou falando. Não estou falando das minhas escolhas erradas. Eu estou falando de sofrimento por causa da obediência a Cristo. Ah, mas eu tenho a minha perspectiva. Não importa a minha perspectiva, importa o que Deus fala a respeito da sua vontade, e isso é revelado nas Escrituras. Nós acabamos de falar aqui a nossa confissão de autoridade, a única regra infalível da nossa prática de fé, as Escrituras. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mancha, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então é aqui que nós depositamos a nossa esperança. A esperança do cristão não é frágil, porque não há sombra de variação no nosso Deus. É por isso que nós olhamos o nosso hoje, por mais que nós caímos, e por mais que nós erramos, a nossa esperança, ela não é condicionada àquilo que nós fazemos, mas naquilo que Ele fez. É por isso que a nossa esperança, ela tem que estar firmada, solidificada como uma âncora em Cristo Jesus. A perseverança dos santos, a perseverança que nós temos, que nós não seremos arrebatados das mãos de Deus, é porque nele não há sombra de variação. Ele é uma rocha eterna, inabalável. Então nós temos uma esperança viva, nós devemos ter uma esperança histórica, e nós devemos ter uma esperança garantida, não porque nós somos bons, mas porque Cristo foi bom em nosso lugar.
Não porque nós conseguimos pagar o preço da nossa dívida, mas porque Ele pagou e não imputa sobre nós a dívida que pertencia a todos nós. Então sim, a igreja de 2026, ela precisa ouvir esse evangelho. Não é um evangelho de conquista, é um evangelho de renúncia. Não é um evangelho do que você vai adquirir com Deus, é um evangelho de sofrimento. Nós sabemos que o sofrimento não nos vence, a morte não nos vence, o pecado não nos vence, porque Cristo venceu, e se com Ele morremos, com Ele nós seremos ressuscitados. Essa é a nossa esperança. Mas não tem como você ser ressuscitado se você não morreu. Então nós temos aqui a famosa guerra contra o eu. E nós falamos agora na série de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que declaração tão simples, mas tão poderosa. Eu não sei se a gente consegue nem entender o que ela significa de fato. Que às vezes a gente só repete, igual um bando de papagaio, e a gente não consegue entender de fato o que está escrito aqui. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você estava morto. Eu estava morto. Essa oportunidade de vida que nós temos hoje foi depositada por Cristo sobre nós. Logo, Ele exige que todos nós vivamos a vida segundo a sua própria vontade. A maior batalha que nós temos, irmãos, do cristão, não é contra o mundo. Não é. Não é contra o diabo. A Bíblia não fala para você pegar a espada do Espírito e lutar contra o diabo. A Bíblia fala: resista ao diabo e ele vai fugir, porque ele já sabe que é derrotado. É uma resistência solidificada naquilo que Efésios 6 vai dizer: permaneça na posição que Cristo te colocou. As armas espirituais são disponibilizadas por Cristo. A maior batalha do cristão de fato é contra o egocentrismo, o egoísmo, o eu, que é aquilo que é perpetuado por Gênesis, que Satanás disse a Adão: vocês serão iguais a Deus. Nós queremos ter controle da nossa vida, autonomia, independência, e isso no mundo parece que é maturidade, mas segundo as Escrituras, é alguém que está condenado à ira de Deus. Ansiedade, primeiro lugar, segundo a OMS, o Brasil. Cansaço. O vazio moderno que preenche o coração do ser humano hoje, ele tem raiz, é a tentativa constante de nos mantermos vivos. É de tentar ser o centro das coisas. É a validação que nós precisamos todos os dias. Mas o Evangelho, ele continua dizendo: viva uma vida de sacrifício, morra, para que de fato você possa viver. Então, irmãos, Deus, ele está nos chamando nessa Páscoa para algumas coisas que Ele já tem nos chamado há muito tempo. Primeiro, morra para o seu pecado. E é engraçado, porque pode todo mundo estar do lado um do outro, mas cada um tem a sua própria cruz. Ninguém precisa mais morrer no seu lugar, porque Cristo já morreu. E aquele que morreu por nós deu uma ordem direta dizendo: agora você vai fazer aquilo que é sua responsabilidade. Ele já definiu o problema de onde passaríamos a nossa eternidade. Ele está dizendo: morra para o pecado. E você sabe muito bem qual é o seu pecado. Eu não estou falando do pecado como subproduto do pecado
de Gênesis, eu estou falando como aquilo que nós lidamos como normalidade, e nós claramente sabemos que é pecado, mas é sempre graça sobre nós e justiça sobre o outro. E a Bíblia está dizendo: morra para o pecado. O que é morrer para o pecado? É você morrer tanto ao ponto daquilo se tornar desinteressante para você. Qual é o nível que você está? Qual é o nível que eu estou? Morra para o orgulho. O orgulho de achar que nós somos bons demais, que nós podemos manter a nossa casa, a nossa empresa, a nossa família, que nós somos muito bons, independentes, autônomos, o centro do coração de Deus. Se não fosse o homem, Deus, ele estava triste até agora. Ele criou o homem porque ele estava precisando de uma companhia, provavelmente estava até em depressão. Criou o homem para a gente poder adorar o Senhor. Tem gente que pensa isso. Não, ele estava tão assim, triste, que ele criou o homem para poder adorar ele, porque ele precisava da adoração de um monte de pecador. Irmãos, isso não é o Evangelho. Deixa de ser orgulhoso, Jó. Nós somos alvo da bondade de Deus. Nós estamos aqui para poder aproveitar o amor dele, a bondade dele. Morra para o controle. Você não tem controle de nada. Você não sabe onde você vai estar daqui a 30 segundos. Eu posso estar velando, se eu sendo velado daqui a 2 horas. Você não controla nada. Você não pode controlar nada. Nem se o fio da sua cabeça vai ser branco ou preto, você não consegue controlar. Nós não conseguimos controlar a vida dos nossos filhos. Nós temos que direcioná-los como flecha, para que no tempo certo eles possam atingir o objetivo pelo qual eles foram criados, mas nós não conseguimos controlar a vida dos nossos filhos. E pior desgraça é viver uma vida achando que eu tenho controle sobre a vida de outra pessoa, sendo que eu não tenho controle nem sobre a minha própria vida. E aí está a beleza do Evangelho, que ele não é individual, mas ele é pessoal. Cada um vai entregar as suas próprias obras. Morra para o pecado, para o orgulho, para o controle, a falsa ilusão de que controlamos alguma coisa. E a vocação da Bíblia é: viva na graça do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Viva na justiça. Éramos pecadores e fomos declarados judicialmente justos, porque Ele morreu em nosso lugar. Então nós devemos viver a vida de Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. É nele que o nosso trabalho não é em vão. Paulo está falando que a nossa expectativa de uma recompensa é ver Cristo face a face. Pedro, nós somos pecadores. Não tem como ser inabalável e firme se nós estivermos firmados na rocha, que não há variação, não há sombra de variação. Por mais que nós caímos e nós caímos, por mais que nós pequemos e nós pequemos, nós seremos firmes, constantes, inabaláveis, porque Ele é a nossa sustentação, Ele é o nosso fundamento. A ressurreição, ela é o veredito de Deus, ela é a vitória de Cristo, ela é a garantia da nossa salvação, é o fundamento da nossa nova vida. É por isso que nós temos expectativa, não de uma probabilidade de um acontecimento, mas de uma firme e perseverante certeza de que em breve Ele virá com poder e glória sobre as nuvens, e o veremos face a face como Ele é. A ressurreição é o sim de Deus para o seu Filho. E se nós vivermos como alguém que já morreu, nós também já recebemos o sim de Deus. Então, qual que é o apelo que nós temos?
Viva como alguém que já ressuscitou. Viva como alguém que já foi ressuscitado. Cristo foi ressuscitado pelo Espírito dentre os mortos. Você recebeu o Espírito. Então já existe uma condição sobrenatural de, mesmo em meio às nossas mazelas, nós vivermos como se nós já tivéssemos a plenitude da ressurreição em nosso corpo. Porque em Cristo Jesus, você já ressuscitou. É o que o texto vai dizer. Se com Ele morremos, com Ele também nós seremos ressuscitados. Sim. Nós também já ressuscitamos. Então já existe uma condição sobrenatural de, mesmo que incompletos, imperfeitos que somos, nós já mostramos evidências de um reino futuro que será estabelecido sobre essa nação. O coração do homem, ele anseia por um governo. E esse governo, ele não é humano, esse governo é o próprio Jesus Cristo. Judeu que irá governar todo esse planeta. E nós expectamos por isso. Nós amamos a vinda do Senhor. Que essa Páscoa, ela não seja apenas um evento dramático na nossa vida, mas entenda a metanarrativa de redenção cósmica que Deus está fazendo. Todos os dias Ele quer um sacrifício, uma morte e uma ressurreição. E que nesse domingo a ressurreição seja latente em nossos corações. Foi como alguém que já ressuscitou. Porque isso será pleno, completo em nossas vidas. Amém? Fique de pé nessa manhã.